Ei, mulher! Eu me chamo Larissa Madalena e eu quero aqui hoje compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo e que Deus operou grandemente. Você, mulher que me acompanha, que me assiste, ou você, mulher que vai assistir esse vídeo depois, que esse vídeo possa te alcançar poderosamente. Em 2022, era fevereiro, o ano de 2022, eu me separei do meu marido, né? Naquela época era eu, nossas duas filhas e ele. E ele separou da gente e foi embora. E eu trabalho com beleza, com maquiagem, quem me acompanha aqui já sabe com que eu trabalho. E eu fui fazer uma exposição numa igreja. Em março, já tinha passado o mês de fevereiro, era março, mês da mulher, fui fazer uma exposição, né, com meus produtos de beleza numa igreja. E aí lá eu fiz o meu trabalho, maquiei as meninas, né, fiz a exposição. E neste dia ia ter uma palestra para as mulheres daquela igreja. E foi nessa palestra que eu conheci, que hoje eu chamo de minha mentora de mesa posta, a Estefânia Ruivo. Quando eu me sentei, elas tinham preparado todo o salão de mesa posta para gente. Quando eu me sentei, aquela mesa linda, maravilhosa, e tinha um lugar ali reservado para mim, e era de frente para Estefânia. Então, quando eu sentei, ela estava falando que nós, mulheres, não somos donas de casa, somos guardiãs do nosso lar. Ela estava contando quão importante nós somos dentro do nosso lar, né? Que nós somos mulheres que guardamos o nosso lar, que nós levamos a paz, que nós somos responsáveis por trazer a paz no nosso lar, somos auxiliadoras de nossos esposos, somos orientadoras de nossos filhos, é a mulher que ora, é a mulher que busca, né? E ela contou também o seu testemunho, que ela havia saído do trabalho para se dedicar ao lar, que Deus tinha chamado ela para cuidar do lar. E eu me senti ali tocada profundamente, gente, porque eu estava ali recém-separada, me sentindo rejeitada, abandonada por aquele que tinha que ter cuidado de nós, né? Que era o meu cônjuge. Não trabalhava mais fora, porque eu também tinha deixado o meu trabalho para poder me dedicar ao lar. Só que ao mesmo tempo eu não tinha como manter, né, como suprir o meu lar, porque eu não tinha mais aquele trabalho de CLT. Eu saí do meu antigo trabalho para empreender. Mas o empreendedorismo, ele é assim, um dia a gente vende, outro dia a gente não vende, é viver pela fé. Quem é empreendedor aí sabe, né, o que eu estou falando. E aí, gente, o testemunho dela me tocou profundamente. Eu não tinha mesa, né, na minha casa eu não tinha mesa. Quando eu cheguei em casa, eu tinha uma mesa de plástico, que era a herança da minha mãe. Ela estava lá no fundo, no quintal, cheio de entulho, cheio de papéis lá, né? E eu peguei essa mesa, tirei tudo de cima dela, tirei essa mesa, botei no lugar de honra dela, que é o centro da sala. E chamei minhas filhas e falei: filhas, a partir de agora nós vamos ceiar a mesa. E na época era essa mesinha de plástico, aí tinha um banquinho que não tinha encosto. A Isadora, minha filha mais velha, sentava no braço do sofá e a Lulu num banco todo manco, porque ele estava velho lá, esse banquinho. E as louças, gente, os meus pratos eram aqueles pratos leitosos, né, de supermercado mesmo, porque era o que eu tinha. E as taças, os copos bonitos eu até tinha, que eu tinha herdado da minha mãe, que ela havia partido. Então eu herdei toda a cristaleira dela de taças e copos. Então a gente tinha as taças e os copos. E ali nós começamos a ceiar. Éramos nós três, eu e minhas duas filhas. E ali o Senhor começou a operar. Começou primeiro a restauração em nós, né? Eu como mulher, como esposa, começou a tratar a mim. Me limpando das mágoas, dos sentimentos ruins, tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Ele foi tratando em mim. E nós fomos caminhando. Logo em seguida nós mudamos para outra casa. E nessa casa eu fiz uma oração: Senhor, se for realmente da sua vontade que eu permaneça nesse projeto da mesa, que o Senhor me presenteie, né? Que o Senhor me traga a mesa. E aí, gente, um dia olhando nos grupos do WhatsApp, tinha uma senhora desapegando de uma mesa do jeitinho que eu queria. A mesa retangular com tampo off-white, com as 4 cadeiras, coisa mais linda, semi-nova, com o valor que eu podia adquirir a mesa, né? Então eu liguei para ela, mandei a mensagem para ela, eu falei: guarda essa mesa, que essa mesa é minha. Eu fui lá, busquei rapidamente essa mesa e voltei para casa toda feliz com essa mesa. O apartamento, gente, era de 44 metros, então vocês imaginam, né? A mesa ocupava a sala inteira, mas ela estava lá, reinando, né? Como um lugar de honra.
e nós continuamos ceiando a mesa. E aí, mais uma vez, eu fiz outra oração. Senhor, agora, diante dessa mesa linda, maravilhosa, eu gostaria de ter as louças bonitas também, né? E mais uma vez, como eu trabalho muito com a divulgação também, né, gente? Eu estou muito ali nos grupos do WhatsApp aqui da minha cidade. E aí, mais uma vez, uma pessoa desfazendo das louças de um aparelho de jantar, aquelas taças bico de jaca, né? Bonita que só aquelas taças, desapegando também por um preço assim, gente, um preço bem irrisório. E eu mandei mensagem para ela também e falei, guarda que são meus. E aí eu cheguei lá, conversei com ela, ela me passou esse aparelho de jantar, me presenteou com outras coisas e aí lá vai eu, gente, com 3 caixas, saí de mão a banana e voltei com 3 caixas de louças para minha mesa, gente, imagina. E voltei chorando, agradecendo ao Senhor pela bênção. E aí eu passei os meus itens antigos para frente, doei e começamos a usar esses itens novos. Aí foi aquela alegria, gente, tudo maravilhoso, abençoado, e nós continuamos caminhando. Quando foi em outubro de 2023, o Senhor trouxe o meu marido de volta. Ele restaurou o meu casamento, ele restaurou a nossa família. E ali nós começamos uma nova caminhada juntos. E aí eu disse para ele, a gente tem novos hábitos, a gente agora ceia à mesa. Aí no início ele torceu o nariz, não queria, como o Senhor já tinha me formado uma mulher sábia, né? Porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Hoje eu sei o que é esse significado de a mulher sábia. Então eu só orei, continuei, permaneci e um dia o Senhor levou ele para a mesa também. E ele passou a ceiar conosco na mesa. E ali o Senhor também continuou fazendo grandes obras, restauração, gerou perdão, a restauração, a comunhão. E as minhas filhas, elas já estão tão habituadas que elas já sabem que na hora das refeições, elas vão lá, me ajudam a montar a mesa, traz os talheres, faz os bichinhos com os guardanapos de papel. E ali o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas, gente. Hoje na minha casa nós temos paz, temos alegria, temos comunhão. Todas as nossas refeições nós fazemos à mesa. Nós temos uma rotina de que a gente fica muito tempo em casa, né? Eu trabalho em casa, meu marido é que sai para trabalhar. Mas ele estando em casa, a gente sempre faz as refeições em casa. O Senhor, ele restaurou o meu lar por meio da experiência à mesa, gente. Então eu quero convidar você também, mulher. Se na sua casa está tendo muitas discussões, muitas brigas, comece a ceiar na casa. Convide essa família para um novo tempo na sua casa por meio da experiência à mesa. E se você também não tem louça, não tem mesa que nem eu não tinha, comece com o que você tem. Seja com a mesinha de plástico, seja com uma outra mesa que você tiver, mas comece, que aí o Senhor vai prover. Assim como Ele proveu na minha vida, que eu não tinha condições, Ele proveu, trouxe a mesa, trouxe as louças, trouxe o marido de volta. E agora a minha oração é para Ele trazer a casa, né, gente? Porque a gente sempre está querendo algo a mais, né? Mas comece com o que você tem e o Senhor vai operar milagres no seu lar também. Seja você mulher que estiver separada, você mulher que ainda não separou, você que está distante dos seus filhos, se você está brigado com alguém da sua família, faça uma mesa, porque o Senhor fará milagres. E a palavra do Senhor diz, eis que bato a porta e aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele. Então faça isso a partir de hoje, a partir do momento que você vê esse vídeo, convide o Senhor para ceiar com vocês no seu lar e vocês terão um novo tempo. Amém?